Esse é o nosso vídeo 5A, da nossa disciplina de ensino e aprendizagem da física. Nele nós vamos discutir inicialmente uma questão ética e ambiental no ensino da física. Qual a ligação dessas coisas no ensino da física a partir do referencial sociológico que já discutimos anteriormente. Sobre isso, eu havia escrito, juntamente com o meu amigo professor Carlos Ruiz, um artigo já há algum tempo sobre exatamente essa questão da ética e da questão ambiental na formação de professores. E é esse texto que eu quero discutir, esse texto meu e do Carlos. Isso foi publicado no Jornal da Ciência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E nós dizíamos lá que a educação em ciências tradicional, nisso é contido evidentemente a educação em física, o ensino de física, ela tem privilegiado quase que exclusivamente o ensino dos conteúdos em detrimento dos processos de construção destes conhecimentos. Veja que essa afirmação está em linha com o que nós havíamos acabado de discutir nas aulas anteriores a respeito da importância da história da ciência no ensino da física. Então, a educação tradicional ela tem privilegiado quase que exclusivamente o ensino de conteúdos em detrimento dos processos de construção deste conhecimento. A conexão de uma tal postura tradicional com a política equivocada de formação de professores parece algo canônico. Os resultados não têm sido muito animadores, sob várias perspectivas, pois existem muitas dimensões das quais podem se desdobrar as tão decantadas habilidades e competências a serem desenvolvidas por futuros professores. O que está em jogo, entretanto, é muito mais do que um simples debate entre conteúdos e processos da educação em ciências e do ensino de física em particular. O que está em jogo é a própria construção do ser humano em sua plenitude, naquilo que nós poderíamos chamar de uma educação integral. Em uma educação integral, há de se buscar não apenas o desenvolvimento de competências individuais, mas, sobretudo, de competências sociais. A questão, portanto, não tem apenas o seu lado cognitivo, mas ela nos remete para a tensão existente entre o individualismo e a solidariedade humana para uma questão ética, qual seja a da formação de uma mentalidade adequada à construção de uma sociedade mais justa e mais harmônica. Não parece fazer sentido, por exemplo, ensinar física fazendo-se problemas sobre lançamento de bombas, como se estas fossem questões neutras e abstratas, ao mesmo tempo em que se minimiza a importância das questões ambientais, dos recursos naturais finitos, da problemática de sua exploração e de um desenvolvimento sustentável. Não é possível também continuarmos com os nossos processos tradicionais de avaliação educacional, que hipervalorizam as competências individuais e que marginalizam o valor da solidariedade e da cooperação. Os conteúdos ensinados devem incorporar as atitudes e os valores. A educação tradicional, entretanto, não está acostumada a trabalhar explicitamente com essas coisas. Diante da nossa incompetência para avaliar o mais importante, avaliamos o supérfluo. Falta-nos paciência. E a educação é também um problema que envolve muita paciência. Cada um de nós tem o seu tempo próprio para incorporar conhecimentos e atitudes.
Afinal, que tipo de seres humanos estamos formando ou querendo formar? Tudo isso nos remete à problemática de uma educação integral. Educação esta que contemple como um dos seus pilares principais a necessidade de uma educação ambiental. A reflexão acadêmica sobre a problemática ambiental é um fenômeno relativamente recente. Uma referência temporal é a década de 60. O segmento mais esclarecido da sociedade começa a tomar plena consciência do caráter finito do planeta. A exploração desenfreada dos recursos naturais tem limites. Os acidentes ambientais associados à indústria química, à contaminação das águas e do ar, o domínio da energia nuclear, com a sua nefasta aplicação às bombas atômicas, dentre outros fatores, mostram o tremendo grau de interconexão existente entre as diferentes regiões do mundo e põe a nu a imensa fragilidade da espécie humana. Coloca-se em foco a preocupação com a preservação da natureza. Entretanto, quando pensamos sobre a natureza, damos conta de que o homem é parte indissociável da mesma. Pensar o ambiente, neste contexto, é, portanto, também pensar a sociedade. Assim, o conceito de meio ambiente deve ser ampliado. O meio ambiente deve ser entendido também em seu aspecto natural, quanto em seu aspecto social. Todas as mazelas da sociedade tornam-se, assim, mazelas do meio ambiente. Neste sentido, o meio ambiente comporta complexidade. Não é possível separar o social do natural. E aqui aparece um outro problema, talvez ainda mais fundamental. Que tipo de pensamento pode dar conta da problemática ambiental? Até que ponto a ciência moderna está em condições de oferecer respostas eficazes para esta problemática complexa? A questão da problemática ambiental deve ser encarada deste modo como uma questão de conhecimento. A ciência moderna tradicional, com suas raízes cartesianas, gerou legitimamente a disciplinaridade e o seu êxito fundamentou um estilo de pensamento que tenta fragmentar a realidade para conhecê-la melhor. Esta atomização da realidade pressupõe que a junção de suas partes corresponda identicamente ao todo fragmentado. Entretanto, este todo inclui não apenas as partes fragmentadas, mas também e, sobretudo, as complexas relações entre as mesmas. Relações estas que são irreparavelmente perdidas nesse processo de fragmentação. Nós vamos voltar a esta questão da parte do todo e da necessidade de não fragmentação para se compreender melhor a realidade quando tratarmos da escola psicológica da Gestalt, que o faremos dentro de 2 aulas, nas aulas de número 6 ou 7, acho que na aula 7, na aula de número 7. E é na multiplicidade dessas relações que está contida a própria complexidade do tema. Neste sentido, portanto, como alerta Edgar Morin, o meio ambiente é complexo. Nele estão entrelaçados os aspectos naturais e sociais. Um conhecimento fragmentado não dá conta do meio ambiente. É necessário um pensamento capaz de produzir um conhecimento complexo, que não esqueça o contexto mais amplo no seio do qual a disciplinaridade tradicional traça os seus recortes. Em outras palavras,
A problemática ambiental tornou aguda a questão da interdisciplinaridade, embora não tenha ela dado origem à mesma. E é neste ponto que cabe ressaltar a importância da interdisciplinaridade na formação dos professores. A ideia essencial é que a educação é também, no sentido até agora descrito, um fenômeno complexo. Daí, portanto, formar um bom professor implica em lançar pontes entre uma cultura humanística e aquela tradicionalmente chamada de cultura científica. É cada vez mais atual a necessidade de levar em conta essas duas culturas mencionadas por C.P. Snow, que é um célebre autor inglês que escreveu um livro famoso chamado As Duas Culturas, traduzido há uns 10 anos, eu acho, para o português. C.P. Snow alertava isso já nos anos 40, essa necessidade de se aproximar a cultura humanística da cultura científica. É fundamental compreender que a cultura humanística implica no cultivo de uma certa sensibilidade de valores e de afetos. E nesse aspecto da cultivação dos afetos entra a necessidade de se pensar no ensino das ciências e também no ensino da física, não apenas questões práticas, mas a busca da felicidade. Essa questão da busca da felicidade, da diversão, do brincar, do prazer no ensino de física, nós vamos abordar nos 3 vídeos seguintes. Vamos abordar no vídeo em que vamos falar de um texto muito bonito escrito pelo Rubem Alves, filósofo brasileiro. Vamos também nos reportar a um texto, nessa mesma direção, escrito pelo professor Pierre Lucie, como eu já disse de outras vezes, o melhor professor de física que eu já vi em língua portuguesa. E, finalmente, vamos reportar novamente essa questão, fechando esse ciclo de número 5 das nossas aulas, a algumas considerações sobre a educação que vão nessa direção do prazer no aprender de Einstein. Então, como eu dizia, o discurso cientificista, aquele discurso que toma a ciência como a verdade, toma a ciência praticamente como religião, esse discurso cientificista é certamente bem mais árido. E o seu reducionismo positivista, ou, digamos, indutivista ingênuo, não comporta esta complexidade a que nos referimos. Desse modo, refletir sobre a natureza da ciência é uma das tarefas mais importantes da educação em ciências. Há de se revelar os próprios aspectos metafísicos que a construção do conhecimento pressupõe, os pressupostos sobre a realidade que nós somos necessários a introduzir quando tentamos construir qualquer teoria. Aquela visão linear de que a ciência implica em mais tecnologia e, consequentemente, um maior bem-estar social é um dos maiores mitos da modernidade. A problemática ambiental promove o diálogo da ciência com outros saberes, e esse diálogo pode ser tanto mais frutífero quanto mais se tenha consciência dos limites e das possibilidades desses saberes que dialogam. A educação ambiental é também, ao mesmo tempo, política e ética. Política, pois está relacionada com o poder estabelecido em todas as suas dimensões. E ética, pois tem a ver com perguntas como: o que devemos fazer? Como devemos agir? Quais os valores a defender e a compartilhar com as novas gerações? Certamente estas são questões indissociáveis. Ética e política andam juntas. Tudo isso conduz a um tremendo problema.
Para educar ambientalmente, o próprio educador precisa ter uma consciência ambientalista, o que é muito mais do que simplesmente ser um indivíduo ecológico. Se este último, o indivíduo ecológico, já é difícil, imaginemos nós a dificuldade de termos educadores com uma consciência verdadeiramente ambiental, que leve em conta o próprio ser humano. A curta história da educação ambiental nos alerta contra a ilusão de pensarmos que os objetivos da educação esgotar-se-iam em uma dimensão cognitiva. Não é suficiente informar para educar ambientalmente. A dimensão afetiva é fundamental, senão decisiva. Infelizmente, a educação tradicional hiperboliza, exagera a dimensão cognitiva, não colocando em seu justo lugar também a dimensão afetiva, do prazer. Isso tem repercussões extraordinárias nas relações sociais e nas normas com as quais pretendemos discipliná-las. E aqui aparece novamente a dimensão ética, pois a ética tem a ver com as relações em que o ser humano intervém. Deste modo, as perguntas acima levantadas não podem ser respondidas em abstrato, mas apenas dentro de um certo contexto de relações sociais. Elas devem ser respondidas, sobretudo, no sentido que Fritjof Capra, autor o tal da física, coloca de relações entre os seres humanos e também entre estes e a natureza. Tudo isto conduz a um complexo horizonte de questionamentos, como, por exemplo, se perguntar o que significa ser ético em relação à natureza. Como devem ser as relações entre os seres humanos? Como encarar o problema da pobreza em tal contexto? Estas são algumas das muitas perguntas que deveriam ser colocadas em sala de aula e cujo espectro mais amplo deveria estar contido na formação de professores éticos e com uma consciência ambiental. As atitudes aqui mencionadas devem ser formadas em um ambiente repleto de conflito de interesses. Educar ambientalmente é também tomar consciência do processo de negociação deste conceito inventado pelo ser humano para tratar com seres humanos. A negociação, entretanto, pode ser metaforicamente transposta para a natureza. Sendo eminentemente ética, a educação ambiental deve ser encarada como uma utopia, mas nunca como uma impossibilidade. Afinal, para que servem as utopias? Para caminhar. A educação em ciências e a educação ambiental podem e devem ser complementares. A educação em ciências pode e deve ir além da dimensão cognitiva, que é um ponto no qual Paulo Freire muito batia, muito insistia. Ela pode e deve ser o exercício do pensamento crítico, outro ponto que nós temos insistido e que falamos isso no prazer do pensar, quando falamos frequentemente do livro do Eric Rogers, Uma Mente Inquisitora, Física para uma Mente Questionadora. A educação em ciências e a educação ambiental podem, portanto, e devem ser complementares. A educação em ciências pode e deve ir além dessa dimensão cognitiva, pode e deve ser um exercício do pensamento crítico e da solidariedade, e jamais uma amarra aos costumes estabelecidos. No sentido tradicional vigente, tudo concorre para substituir a busca da compreensão crítica pelo dever de aprender o que diz o mestre. Mas como lembra Everett Schatzman, aquele mesmo livro que eu já citei outras vezes, Ciência e Sociedade, uma educação em ciências que não ensine a criticar e a pensar nunca pode ser uma verdadeira educação. Será, quando muito, um exercício de submissão,
integrado em uma cultura repressiva. É preciso, portanto, rejeitar essa imagem de ciência como dogma. É preciso gritar bem alto que a educação é a liberdade.